Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Os Caminhos da Tragédia nas Fenícias de Eurípides. As Fenícias de Eurípides é uma tragédia surpreendente. Logo na abertura ficamos sabendo que Jocasta não se enforcou depois de Édipo ter descoberto que não eram apenas marido e mulher. Ela continua viva e morando em Tebas, assim como ele, que se cegou e está confinado no palácio. Ficamos sabendo também que, como mãe, nessa peça Jocasta vai poder intervir no confronto entre os dois filhos, Etéocles e Polinices, que disputam o poder na cidade, uma participação que não fazia parte das versões mais correntes dessa história. A ousadia na reelaboração dos mitos tradicionais virou uma marca registrada do teatro de Eurípides e está ligada a uma série de outras questões sobre o seu papel na trajetória da tragédia e da literatura grega antiga. O que representa o fato de Eurípides ter repensado nas Fenícias a participação de Jocasta, de a ter colocado junto aos dois filhos, de ter criado uma peça com 11 personagens e 4 mortes, 2 recordes no conjunto das 32 tragédias que nos chegaram, de ter reduzido em muito a participação do coro e ter colocado seus protagonistas para cantar. As respostas a essas e outras perguntas passam por um trabalho de comparação entre os 3 grandes tragediógrafos gregos, Ésquilo, Sófocles e o próprio Eurípides, os únicos que podemos ler de um ambiente original, heterogêneo e fervilhante. Temos 7 peças de Ésquilo e 7 de Sófocles, enquanto de Eurípides temos 18 tragédias. Todas são da Atenas do século V a.C., recobrindo um arco temporal de cerca de 70 anos, da mais antiga à mais recente. São poucas obras frente ao total que produziram individualmente ao longo de suas carreiras. É também uma amostragem desigual que nos leva a ver mais variedade em Eurípides. Se tivéssemos 18 de Ésquilo e 18 de Sófocles, haveria uma variação semelhante? Difícil especular, mas pelos conjuntos de cada um dos dois, tudo indica que o teatro de Ésquilo mais antigo tenderia à homogeneidade, enquanto de Sófocles, na prática um criador da mesma geração de Eurípides, se encaminharia rumo à diversidade maior. Do Édipo Rei ao Filoctetes, das Traquínias ao Édipo em Colono, já é possível discernir sendas variáveis em Sófocles, algo que não ocorre com Ésquilo, ao passarmos dos persas ao Prometeu acorrentado ou das suplicantes para os 7 contra Tebas. Essa peça, aliás, os 7 contra Tebas de Ésquilo, que convida a gente a uma comparação específica com as Fenícias de Eurípides, porque as duas tragédias retratam a mesma ação central. Etéocles e Polinices, os filhos amaldiçoados por Édipo, literalmente se matando na disputa pelo poder de Tebas. No rodízio acordado entre ambos, Etéocles deveria ceder o comando a Polinices, mas ele se recusa. Polinices se exila então em Argos e reúne para atacar a própria cidade um exército com ele e mais 6 comandantes. São os 7 que marcham contra Tebas. Entre a peça de Ésquilo e a de Eurípides teriam se passado pelo menos 50 anos, e o confronto ajuda a gente a entender a história da tragédia, os modos como podemos contá-la. Em Ésquilo, esse mito é apresentado no seu estilo característico, com pouca ação e muita participação do coro. São apenas 4 personagens que têm falas. O protagonista é Etéocles, um mensageiro, um arauto e Antígona. O arauto e Antígona aparecem no final, o que reduz a peça basicamente à figura do rei. Todo o clima é construído em torno do diálogo dele com o coro e dos cantos corais, que ocupam 40% do total. É a estrutura mais antiga do teatro trágico, hierática e estática, mas nem por isso menos eficiente. Seu andamento lento tem conexão ainda com o fato de Ésquilo construir suas peças como trípticos, ou seja, em 3 partes sequenciais. A Oresteia, trilogia formada por Agamenon, Coéfaras e Eumênides, é a única que chegou até nós. Mas o 7 faria parte também de uma trilogia, seria a peça final depois de Laio e Édipo. Na prática, era como se Ésquilo quisesse contar uma história só ao longo de 3 movimentos, o que contribuía para retardar ainda mais a ação, que se desenvolvia aos poucos, majestosamente, sem pressa e sem piruetas. Quando a gente passa para as Fenícias, a realidade é outra. Eurípides não trabalhava mais com trilogias, a ação tinha que se resolver dentro dos limites de uma única peça. Isso já contribuía para a sua aceleração. Mas Eurípides fez mais. Para contar a mesma história, recorreu, como eu disse, a 11 personagens, entre os quais estão Jocasta, Antígona, Polinices, Etéocles, Creonte, Tirésias e Édipo. Em contraste com o isolado Etéocles de Ésquilo, temos aqui a família junta e interagindo. Ao contrário de Ésquilo também, o coro, formado por mulheres vindas da Fenícia e a caminho de Delfos, é secundário, com seus cantos ocupando pouco menos de 15% dos versos.
São os personagens que passam a contribuir com trechos cantados, os quais correspondem nas Fenícias a quase 1/5 da peça. De modo geral, não é difícil entender o que aconteceu. O centro de gravidade da tragédia sofreu um deslocamento na passagem da geração de Ésquilo para a geração seguinte, de Sófocles e Eurípides. Com as peças mantendo basicamente a mesma extensão total, o coro perdeu para a ação o seu espaço. De um jeito que não podemos precisar, os tragediógrafos foram percebendo que as possibilidades dos recursos que tinham à disposição e respondendo provavelmente a anseios do público. O relato de Aristóteles no capítulo 4 da Poética revela um pouco o que teriam sido essas mutações. Segundo ele, Ésquilo teria introduzido o segundo ator e Sófocles o terceiro, junto com a cenografia. São pequenos avanços que atestam a experimentação e o desejo de potencializar o efeito dramático. Os atenienses se limitaram a esses 3 atores na tragédia. Não sabemos bem porquê, mas ter 3 já era uma vantagem. Vale lembrar que os atores usavam máscaras e que costumavam fazer mais de um personagem. Tudo bem, o número por si só não diz muita coisa. Na Oresteia, Ésquilo já aparece usando 3 atores, porque temos cenas com 3 personagens que falam no palco. Mas isso não se traduziu num salto em dinamismo. Nas Fenícias, por outro lado, 3 atores são responsáveis por 11 personagens, e a interação viva entre 3 figuras no palco é central. Ou seja, ter à disposição 3 atores, junto com outros recursos, indicava a possibilidade de alargamento da experiência dramática, não a sua obrigatoriedade e uso exaustivo. A tragédia foi sim podendo se tornar dinâmica, com mais ação, uma constatação inescapável, mas é perigoso construir a partir daí a ideia de uma progressão absoluta e profunda, ao modo de um darwinismo literário. Essa narrativa darwinista foi pensada assim. A tragédia do século V a.C. seria uma terceira etapa no desenvolvimento da literatura grega, depois da épica e da lírica. Como no caso desses 2 outros gêneros, ela teria tido também internamente as suas subetapas de desenvolvimento, formando uma escada com 3 degraus, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, do mais primitivo, entre aspas, ao mais avançado. Nessa abordagem, um texto literário é sempre determinado por diferentes e sucessivos contextos, que se refletem nas obras e as explicam. O dado da experiência sincrônica da recepção é desprezado em favor de gêneses diacrônicas bem marcadas, onde residiria o sentido fundamental. Enquanto historiografia, isto é, enquanto construção de uma história dos gêneros poéticos e de uma história no interior de cada gênero, e mais ainda, no interior de cada produção autoral, ela quer descrever um processo amplo em que o homem grego marchou em direção à razão e à ilustração, a um quadro moral e filosófico mais complexo e sólido. Assim, nessa narrativa darwinista, Sófocles não só veio depois de Ésquilo, mas representou um avanço em relação a ele, que não podia ser só formal. Da mesma maneira, Eurípides não deveria ser visto como coetâneo de Sófocles, mas como um criador de uma outra etapa, mais uma vez com um novo ganho. Quem quiser ter uma noção mais clara dessa narrativa influente deve ler os capítulos iniciais do clássico Mito e Tragédia na Grécia Antiga, de Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet, onde se fala, por exemplo, em esboços da vontade e outros conceitos que antes inexistentes ou incipientes agora começariam a pipocar nas peças. Por esse esquema darwinista, uma peça como as Fenícias não pode trazer a mesma história de Os Sete, apenas contada com outros recursos. Ela deve ser mais, deve revelar outro homem grego, outra relação com a religiosidade, outras formas políticas e de pensamento. Não interessa a esse olhar ver uma instabilidade de fundo que ligue Ésquilo a Eurípides e dar maior destaque a elementos temáticos, técnicos, formais. Nessa narrativa, Eurípides é o autor de um racionalismo em marcha, e o próprio desenvolvimento do seu pensamento tem que andar de mãos dadas, de algum jeito, com a produção da sua obra. O teatro de Eurípides é múltiplo e variado, estilisticamente e tematicamente bem diferente do de Ésquilo, com certeza. Só que isso não torna uma etapa avançada de uma mentalidade em transformação. Quando Aristófanes, na Comédias Rãs, estabelece uma disputa entre os dois no Hades, entre Ésquilo e Eurípides, está brincando com esses enfoques e estilos diferentes. Os dois foram escolhidos porque suportavam a caricatura, enquanto tragediógrafos opostos, o mais antigo, austero, com tratamentos tradicionais, e o mais recente, com um tom rebaixado e tratamentos ousados.
É um recorte, no mundo real nenhum dos dois era apenas os exageros que Aristófanes explorou. Conforme eu disse, Ésquilo talvez seja mais homogêneo, enquanto Eurípides dá testemunho, com suas 18 tragédias, da multiplicidade de sendas à disposição, potencializadas por novidades na dramaturgia ateniense. As Fenícias, enquanto peça, exemplificam um caminho, o caminho de um teatro povoado de personagens, movimentado e melodramático, onde o coro fica relegado ao segundo plano. O rebaixamento do mito que ela deixa entrever aparece mais claro em outras tragédias suas, algumas trágicas, outras trágicas mais por convenção do que por conteúdo. Mas em Eurípides temos peças também no formato mais comportado, entre aspas, como Medea e Bacantes, com poucos personagens e coros mais participantes. Peças que comprovam a diversidade e não precisam fazer parte de uma linha evolutiva. Se ficarmos com a narrativa darwinista e determinista, teremos que datar as peças e lê-las em função de contextos imediatos e de um arco evolutivo maior. É por onde a especulação historicista tem ido. Mas e se abandonarmos a evolução entre os gêneros, entre os tragediógrafos, entre as peças de um tragediógrafo? E se as diferenças forem decorrentes de idiosincrasias de estilos, diversidades de opções e de uma evolução técnica que não se deu em simples linha reta, mas embaralhando modos e soluções? E se Eurípides estiver imerso no mundo com as mesmas referências e crenças de Ésquilo, e a percepção diversa que temos do seu teatro, e ela é um fato, for resultado de novos mecanismos e dinâmicas? Dostoiévski e Chekhov, separados por 40 anos em seus nascimentos, são etapas diferentes de um avanço do homem russo ou dois prosadores de uma realidade em larga medida bastante igual, mas que abordavam com enfoques e com esquemas narrativos diferentes. É pensando nessas questões que eu quero voltar às Fenícias. Quando a gente a lê, percebe por que Eurípides teve a ideia de reformular os elementos do mito. Ele queria mais ação e emoção, mais dramaticidade. Suas peças, com a redução opcional do coro, podiam, se quisessem, recrudescer os choques entre os personagens, expor melhor os seus pontos de vista. É o que mostra um simples olhar panorâmico sobre essa tragédia. Logo de cara temos Jocasta, viva, falando da trégua que conseguiu estabelecer entre os filhos diante da iminente guerra. É a figura central do drama, um drama cujo título deveria ser, aliás, Jocasta, como o do Agamemnon de Ésquilo deveria ser Clitemnestra. Sua longa fala na abertura fornece as coordenadas gerais da peça num uso do modo narrativo muito euripidiano, muito competente, como comprovam ainda as intervenções de dois mensageiros na peça, cada um deles com 2 longos trechos em que reportam eventos importantes. Depois de Jocasta já surge Antígona ao lado de um servo e ela canta, na expectativa do combate em cada uma das 7 torres de Tebas. A voltagem emocional sobe, não há delonga. O coro canta também numa entrada ligeira e voltamos para uma sequência enorme, talvez o ponto alto da peça, com Jocasta conversando com os 2 filhos, o atual rei e o exilado, que entrou às escondidas em Tebas para o encontro de conciliação arquitetado pela mãe. Em Os 7 contra Tebas não há Polinices, nem Jocasta, mas aqui os 3 estão frente a frente. Eurípides intuiu a riqueza dramática de uma cena assim, e o seu acerto é patente. É uma passagem extraordinariamente rica, que termina com o bate-boca dos irmãos e nenhum acordo. Depois, um drama incidental sobre o drama central, temos a intervenção de Creonte, que consulta Tirésias sobre algum vaticínio capaz de proteger Tebas do ataque. Tirésias diz que a solução é sacrificar o filho de Creonte. Creonte se recusa, claro, mas o filho ouve tudo e decide se sacrificar pela cidade. Em seguida, ficamos sabendo do combate e da morte de Etéocles e Polinices. Jocasta foi ao encontro deles e se matou sobre os seus cadáveres. Os 3 corpos são trazidos à presença de Édipo, que lamenta seu destino, chama Jocasta de mãe e prediz sua morte em Colono. Antígona reaparece e prenuncia o confronto com Creonte, que não quer que Polinices receba as honras fúnebres. É um final semelhante ao de Os 7 contra Tebas, mas a velocidade, a junção de elementos, o melodrama, nada disso estava em Ésquilo. O homem grego mudou? Pessoalmente, acredito que não. O teatro estava, sim, em mutação, mas essas eram questões antigas, maternidade, maldição, patriotismo, tirania, vindas de Homero e revistas à luz de novos recursos. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.